paz do Senhor Jesus, crianças! Mais um domingo nós viemos para a Escola Bíblica Dominical, aprendendo na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos aprender a lição número 2 do tema da revista Vamos Ajudar? No domingo passado, nós aprendemos a história do bebê Moisés, que a Miriam, a irmã de Moisés, ajudou a mamãe Joquebede a salvar Moisés da lei de Faraó de matar todos os bebês, jogar todos os bebês no rio Nilo. E porque Miriam se prontificou em ajudar, Moisés foi salvo. Mas sabe também por que Moisés foi salvo? Porque Deus tinha um grande projeto, uma grande chamada na vida de Moisés. E é por isso que nós vamos estudar essa lição de hoje. Nós vamos aprender para que foi mesmo que Deus salvou Moisés. O título da nossa lição de hoje é Moisés ajuda os israelitas a atravessar o deserto. Essa é a lição que nós vamos estudar hoje. O versículo-chave está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Ele escolheu alguns para serem pastores e mestres da igreja. Foi Deus quem chamou muitos homens para ajudar as pessoas, para ajudar a igreja, para conduzir essas pessoas ao caminho certo, ao caminho de salvação, para eles serem salvos ao caminho do céu. São chamados de pastores e é Deus quem chama os pastores. Por falar em pastor, Moisés, quando ele cresceu, que a mamãe dele devolveu ele para a princesa, a filha do rei Faraó, ele foi criado lá no palácio, sabendo todas as leis, as doutrinas, as línguas, sendo ensinado com a mais culta que estivesse na época ali do palácio. Ele se tornou um homem muito sábio. Deus tinha um propósito nisso. Mas ele, quando tinha 40 anos, ele fugiu daquele lugar. Ele não ficou mais ali. E ele foi para um lugar muito distante. Ele se casou, teve uma família. E lá neste lugar, ele foi ser um pastor de ovelhas. Ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés agora morava muito distante daquele povo, do palácio, de todas aquelas pessoas. E ele morava distante cuidando de ovelhas, das ovelhas do seu sogro Jetro. Durante esse tempo que Moisés estava lá cuidando das ovelhas, ele estava sendo preparado por Deus para que ele realizasse um grande projeto, um projeto de salvar e libertar aquele povo que ainda continuava sendo escravo dos reis faraós. Porque um faraó morria e outro ia, tomava o lugar, mas aquele povo sempre sendo escravo. Um dia, quando Moisés já tinha 80 anos, Deus chama Moisés, fala com ele. Moisés ouve a voz de Deus. E então Moisés volta lá, Deus dá todas as evidências para ele. Porque Moisés ficou com medo. Moisés tinha medo. Como, Senhor, que eu vou saber falar? Eu já estou há muito tempo longe daquele povo. Já não sei mais falar como eles falam. Como que eles vão crer que o Senhor está falando conosco, que o Senhor está libertando, que o Senhor está usando a minha vida? Deus deu todas as evidências para Moisés. E então, Moisés foi até lá. Moisés aceitou, Moisés acreditou, Moisés creu que realmente ele tinha um projeto em sua vida, que Deus tinha um chamado para que Moisés fosse usado para libertar aquele povo.
E sabe por que Moisés ficou preocupado? Porque tinha muitos anos que aquele povo não ouvia a voz de Deus, que Deus estava em silêncio. Eles não ouviam a voz de Deus. Eram mais de 400 anos que Deus estava em silêncio. E as gerações sendo escravas dos reis faraós. Mas agora, Moisés, com toda a autoridade que Deus dá a ele, com todas as evidências, porque sabe o que Deus usou? A vara que estava na mão de Moisés, aquele cajado que ele usava para cuidar das ovelhas, foi um instrumento que Deus usou, mostrando para eles e para o povo, para Moisés, que Deus estava com ele. Então, todas as vezes que Deus ordenasse para que Moisés executasse alguma coisa, algo ia acontecer. Moisés executando, fazendo o que Deus ordenava, aquele povo ia presenciar, iam ver que realmente Deus estava com Moisés. Mas sabe para que foi mesmo que Deus chamou Moisés? Para libertar o povo. Porque aquele povo tinha uma promessa de ir morar numa terra muito distante, uma terra linda, com pastos verdejantes, uma terra que a Bíblia fala que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. E aquele povo tinha uma promessa. Mas muitos já tinham se esquecido, estavam ali sendo escravizados do faraó, fabricando tijolo, mexendo com barro, faraó batendo neles, escravizando eles. E agora Deus chama Moisés para falar, sabe com quem? Com o faraó. Porque naquele lugar nem cultuar a Deus eles podiam. O faraó impedia, ele achava que ele era poderoso. Mas então Moisés chega e fala, olha, Deus manda falar com você, que é para você deixar o povo ir embora. Esse povo precisa ser liberto. Ah, faraó ficou muito bravo. Não quis deixar o povo. Não queria acreditar no que Moisés estava falando, que Deus havia mandado falar. Então Deus decide mandar 10 pragas no Egito, para mostrar ao faraó que ele não tinha poder algum, mas que Deus é poderoso e tem domínio sobre todas as coisas. Então Deus manda a primeira praga, que foi transformar a água de todos os lugares. A água transformou-se em sangue. Foi uma situação muito difícil, mas mesmo assim o coração de Faraó se endureceu e ele não libertava o povo. Então Deus manda a segunda praga, a praga das rãs. Eram rãs pulando para todo lado. Moisés falava, deixe o povo ir. E Faraó não deixava. Cada vez mais ele endurecia o seu coração. Então Deus manda a terceira praga, a praga dos piolhos. Era coçando para todo lado, piolho para todo. Mas Faraó cada vez mais endurecia o seu coração e não libertava o povo. Deus novamente falava com Moisés, Moisés falava com Faraó, não adiantava. Então Deus mandou a quarta praga, a praga das moscas. Vocês já imaginaram as comidas, as coisas, mosca para todo lado, incomodando? Mas não resolveu. Faraó, com seu coração endurecido, não libertou o povo. Então Deus fala novamente com Moisés, Moisés fala com Faraó, e Faraó não liberta o povo. Deus manda a quinta praga, a praga da morte dos animais, a úlcera dos animais. Eles ficaram doentes, morreram muitos animais. Faraó era muito rico, tinha muitas riquezas naquele reinado. E então agora os seus animais começam a morrer. De todos os lados, animais mortos. Que coisa horrorosa. Mas ele continuava com seu coração endurecido. Deus novamente fala com Moisés. Moisés fala com Faraó. Ele não liberta o povo. Então Deus manda a sexta praga, a praga da lepra. Surgiram feridas, lepra por todos os lados, no corpo todo. E todos eles estavam cheios de feridas, de lepra. Mas mesmo assim, Faraó não libertou o povo.
E Deus dizia, deixe o meu povo ir embora para que eles possam adorar. Não deixava o povo ir embora. Então Deus manda a praga da saraiva. Mas mesmo assim, com toda aquela situação, caindo toda aquela saraiva nas plantações, nas coisas, Faraó não deixou o povo ir. Continuou com seu coração endurecido. Deus fala com Moisés, Moisés fala com Faraó. Ele, que era um homem muito rico, poderoso, tinha muitas plantações que mantinha o povo escravo trabalhando para ele. Moisés fala com ele e ele não liberta o povo. Então Deus manda a praga, 8ª praga, a praga dos gafanhotos, que vieram e comeram todas as plantações, incomodou, deixou ele fracassado nas suas plantações. Mas ele continuou com seu coração endurecido. Então Deus novamente fala com Moisés. Moisés vai até Faraó e Faraó não liberta o povo. Então Deus manda a 9ª praga, a praga da escuridão, da treva. Lá onde os faraós estavam, as pessoas dali do Egito, onde eles estavam, tudo ficou escuro e eles não conseguiam enxergar nada. Passaram-se alguns dias, Moisés novamente vai até Faraó. Faraó não liberta o povo. Mas então agora Deus fala para Moisés que era para ele preparar o povo, porque agora Deus ia libertar o povo, querendo ou não querendo. Faraó com seu coração endurecido, mas agora Deus fala para Moisés que é para o povo preparar uma Páscoa. Eles já tinham que pegar o melhor cordeiro, o melhor carneiro, a ovelha que tivesse, tinham que matar e assar toda a carne, tinham que também pegar o pão sem fermento, para que eles pudessem comer, e também pegar as ervas amargas. Era para ele pegar essas coisas, preparar a Páscoa. Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, lá na casa deles, porque à meia-noite o anjo do Senhor ia passar, e a casa que não tivesse sangue nos seus umbrais, que não tivesse sangue na porta, que não tivesse preparado a Páscoa, o primogênito, o primeiro filho da família, ia morrer. Então Moisés foi até o povo, orientou todos eles prepararam a Páscoa, todos fizeram conforme Deus havia dito. O pão sem fermento, as ervas amargas, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas e eles tinham que comer aquela noite. Não era para sobrar nada do cordeiro assado, o cordeiro tinha que ser assado, porque ao amanhecer eles seriam libertos. Sabe o que aconteceu? A 10ª praga chegou. Foi quando à meia-noite, quando o anjo do Senhor passou, a casa que tinha sangue nos umbrais, o anjo pulava. Isso que significa Páscoa. Ele não entrava, ele não matava o primogênito. Mas aqueles que não acreditaram, Faraó, que não acreditou na palavra que Deus havia mandado Moisés falar, a ordem de Deus, eles não prepararam a Páscoa. Então, na casa deles, o anjo chegou e matou o filho, o primogênito, o filho mais velho. Então, na casa de Faraó, ele tinha filho primogênito e o filho dele morreu. Quando o filho dele morreu, ele se sentiu fracassado e então agora ele deixou o povo ir embora. E então o povo sai às pressas. A Bíblia diz, crianças, que eles pegaram os seus animais, os seus pertences, deixaram para trás suas casas e foram para o deserto. Eles tinham que caminhar agora muitos anos até chegar na terra prometida que Deus havia dito para eles. Então agora eles sabiam que Moisés era líder, era o pastor, queria conduzir eles no deserto. Por 40 anos eles teriam que caminhar livres de Faraó,
mas eles passariam por alguns momentos difíceis, porque no deserto, imagine vocês, não tem plantações, não tem moradias fixas. No deserto é muito difícil. O que eles poderiam comer? O que eles poderiam fazer no deserto? Quais os perigos que eles iam enfrentar? E Deus estava colocando Moisés como líder, como pastor. Deu a ele autoridade. Mas é tão interessante essa história que Moisés só fazia aquilo que Deus ordenava. Ele não agia por ele mesmo. Ele sempre pedia a direção de Deus. Deus deu uma ordem que todos os anos eles teriam que comemorar a Páscoa para lembrar daquela escravidão que eles foram escravos. Agora era para eles lembrar que Deus havia libertado eles da escravidão. Aquelas ervas amargas foi aquele que eram para eles comer todas as vezes que eles fossem celebrar a Páscoa. Era para eles lembrar daquele tempo difícil, amargo, que Faraó causou neles. E eles tinham que sempre matar um cordeiro para celebrar a Páscoa, do mesmo jeito que Deus havia falado para que preparassem na noite da libertação. E por muitos e muitos anos, Moisés conduzindo o povo e o povo comemorando, realizando a Páscoa. É isso que significa Páscoa, é libertação. Deus libertou aquele povo das mãos do malvado rei Faraó. E Moisés foi um grande pastor, antes ele era pastor de ovelhas, agora ele era um líder, um pastor para aquelas pessoas. Deus sempre usava Moisés para realizar algo com eles. E sabe quem é o nosso pastor? O nosso pastor é Jesus, que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por amor a nós, para também nos libertar. Sabe nos libertar do quê? Do pecado. Jesus é o nosso pastor. Ele nos liberta do pecado. O seu sangue na cruz perdoou o meu e o seu pecado. Mas para isso você precisa aceitar Jesus. E Jesus, ele nos conduz o caminho do céu. Assim como Moisés estava conduzindo aquelas pessoas no deserto até chegar na terra de Canaã, é Jesus quem nos conduz para o caminho do céu. Se nós quisermos chegarmos ao céu, precisamos ter o nosso pastor Jesus. Amém, crianças? Vamos cantar uma música que vocês muito gostam. Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele eu andarei, sempre, sempre, com Ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele eu andarei, sempre, sempre, com Ele eu andarei, sempre, sempre, com Ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele eu andarei. É verdade, o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas a uma água fresquinha, a um pasto verdejante. Ele não quer que as suas ovelhas corram perigo, que as suas ovelhas se percam, que o lobo possa tragar suas ovelhas. Ele sempre dá um jeito, faz todo o esforço possível para proteger as suas ovelhas. Assim que Jesus fez por nós. Ele fez todo o sacrifício para nos salvar e é o exemplo da nossa lição de hoje. Deus usou Moisés para ajudar os israelitas a atravessar o deserto, para que Deus orientasse eles, para eles serem livres do perigo, para que Deus pudesse abrir o mar vermelho, para eles passarem e fugir dos faraós,
para que Deus providenciasse alimento para eles. Muitas coisas Deus realizou através da vida de Moisés, ajudando os israelitas até chegar à terra prometida. E nós temos que chegar ao céu. Sabe como? Através da pessoa de Jesus. Amém, crianças? Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por essa escola dominical e eu espero vocês no próximo domingo. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o nosso pastor amado que nos conduz ao céu. Nós queremos sempre andar contigo, fica conosco, nos ensina, Senhor, nos dá um alimento que é a Tua palavra, nos ensina os caminhos certos, por onde devemos andar, nos livra do mal, do perigo. Abençoe cada criança que participa dessa escola, dando discernimento que Tu és o nosso verdadeiro, amado pastor. Pai, nós cremos no Teu sacrifício para nos livrar de todo mal, de todo perigo e nos dar o direito de chegar ao céu, à terra prometida. Te agradecemos por essa escola, agora e sempre. Amém, crianças? Aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Até domingo que vem.